Uma boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a este tempo final. Quero ler em São Mateus, capítulo 13, e também em São Mateus, capítulo 11. Vamos ler São Mateus, capítulo 11, versículos 25 ao 27, onde Jesus Cristo diz da seguinte maneira: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece ao Filho a não ser o Pai, nem ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que Deus abençoe os nossos corações com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se assentar, por gentileza. O nosso tema para esta ocasião é o mistério da revelação para compreender os mistérios do reino dos céus. Para poder compreender os mistérios do reino dos céus, é necessário obter a revelação do céu, a revelação de Deus. E Cristo diz que Deus escondeu dos sábios e entendidos estas coisas e as revelou aos pequeninos. Agora, é muito importante compreender que os mistérios do reino dos céus são revelados aos escolhidos de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falando em São Mateus, capítulo 13, versículos 9 em diante, assim a Escritura diz: O que tem ouvido para ouvir, ouça. Então, se aproximando os discípulos, lhe disseram: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: Porque a vós vos é dado a saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Cristo aqui nos ensina que a algumas pessoas é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a outras não é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. E por isso é que os mistérios do reino dos céus estão colocados em parábolas. Deus, através dos profetas do Antigo Testamento e também através de Jesus Cristo, falou com relação aos mistérios do reino dos céus e trouxe diferentes parábolas e profecias que falam com relação a estes mistérios do reino dos céus, que são as coisas que Deus fará em seu programa, mas que nestas parábolas ficam estes mistérios escondidos dos olhos dos sábios e dos entendidos, e são revelados estes mistérios aos escolhidos de Deus, no tempo correspondente a cada um destes mistérios,
onde estes mistérios são abertos quanto ao cumprimento e abertos quanto a ser dado a conhecer aquilo que Deus está fazendo num tempo correspondente. Agora, vejamos o mistério do reino de Deus, do reino dos céus, assinalado como a primeira vinda do Messias. Este mistério, vejam vocês, foi colocado em parábolas, foi também colocado em diferentes profecias no Antigo Testamento. Mas quando chegou o tempo para o cumprimento deste mistério, encontramos que junto a este mistério também estava o mistério de um profeta precursor, preparando o povo para a primeira vinda do Senhor. E este foi João, o Batista. Era um mistério. A vinda daquele que prepararia o caminho ao Senhor. Mas estava aí na Escritura. Vejam vocês, como o profeta Isaías, no capítulo 40 e versículo 3 em diante, fala com relação a este homem, este profeta que viria diante do Messias. E assim a Escritura diz, capítulo 40, versículo 3 em diante: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor, endireitai vereda na soledade ao nosso Deus. Todo vale seja alçado, e todo monte seja rebaixado e ovalado, e o torcido se endireite, e o áspero se aplane. E se manifestará a glória do Senhor, e toda a carne juntamente a verá, porque a boca do Senhor falou. E segue dizendo, vós que dizia, dá vozes. E eu respondi, que tenho que dizer a vozes? Que toda a carne é erva, e toda a sua glória, como flor do campo. A erva se seca, e a flor murcha, porque o vento do Senhor soprou sobre ela. Certamente como a erva é o povo. Seca-se a erva, murcha a flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sobe sobre o monte alto, anunciador de Sião. Sobe monte alto, demanda a sua voz, anunciador de Jerusalém. Levanta a tua voz, não temas. Diga à cidade de Judá, eis aqui o vosso Deus. Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que a sua recompensa vem com ele, e o seu pagamento diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, em o seu braço levará os cordeiros, e em seu regaço os levará. Pastoreará suavemente as recém-paridas. Vejam como desta forma, aqui Deus, através do profeta Isaías, está apresentando a primeira vinda do Messias e a vinda do seu precursor. E aqui diz que o precursor será a voz de um que clama no deserto. Quando se fala de um clamando no deserto, ou quando se fala de uma voz clamando, está se falando de um profeta que Deus envia com a mensagem para o povo, para preparar ao povo. E aqui está a profecia da vinda de João o Batista. E agora, vamos ver também em Malaquias capítulo 3, onde diz, eis que eu envio meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim, e virá subitamente ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora vejam aqui também, nos fala de João Batista e de Jesus. Mas quando essa profecia estava falando, ninguém sabia que o mensageiro que seria enviado para preparar o caminho ao Senhor se chamaria João Batista, conforme a profecia do capítulo 4 de Malaquias. Encontramos que diz da seguinte maneira, capítulo 4, versículo 5 diz, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível. Ele fará tornar o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que não seja que eu venha
e fira a terra com maldição. Vejam agora como também foi prometido este precursor como o profeta Elias. Mas vejam vocês, quando esta promessa se cumpre, estava na terra um homem chamado João Batista. E não se chamava Elias. E o povo hebreu estava esperando o profeta Elias. Os grandes sábios religiosos daquele tempo da região hebraica estavam esperando o profeta Elias. E eles sabiam que o profeta Elias havia ido em um carro de fogo ou em um disco voador, como chamaríamos neste tempo. E eles podiam dizer, Deus disse que enviará o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Assim que este homem chamado João Batista, vejam vocês, até o seu nome é João, não é Elias. Sendo assim, não conseguiram, não puderam receber João Batista como Elias que tinha que vir naquele tempo, preparando o caminho ao Senhor. Porque Deus esconde dos olhos dos sábios e entendidos os mistérios do reino dos céus e o revela aos pequeninos, o revela às pessoas que não têm uma preparação teológica, não têm graus teológicos. E vejam vocês, os discípulos de Jesus Cristo não eram teólogos, não eram doutores em divindade, mas haviam recebido a revelação do Pai Celestial, coisa que havia sido escondida dos sábios e entendidos daquele tempo, ou seja, dos doutores em divindade, em teologia da religião hebraica. E agora, o que Jesus Cristo falou com relação a João Batista? No capítulo 11, e versículos 9 em diante diz, São Mateus, mas o que saístes a ver? A um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que profeta, porque é este aquele de quem está escrito, eis que eu envio um mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isto foi o que o profeta Isaías havia dito, e então Cristo diz que João Batista é este profeta que viria, preparando o caminho ao Senhor. Na verdade, eu vos digo, entre aqueles que nascem de mulher, não se levantou outro maior que João, o Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E como é possível que uma pessoa do reino dos céus, o menor, seja maior que João Batista? Porque aqueles que pertencem ao reino dos céus, ou seja, que pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo, são os filhos e filhas de Deus. E João Batista e os profetas do Antigo Testamento e os patriarcas, todos eles são os servos de Deus. Portanto, eles pertencem ao povo dos servos. E o que é maior? Um servo ou um filho? Um filho é maior que um servo. Portanto, o menor do reino dos céus, ou seja, o menor dos filhos e filhos de Deus, é maior que João, o Batista, que é um servo do povo hebreu. João Batista. Desde os dias de João, o Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os valentes o arrebatam. Outras versões dizem, os valentes, os violentos o arrebatam. Diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, ou seja, a lei e os profetas do Antigo Testamento profetizaram até João, porque João foi o último profeta do Antigo Testamento. E se quereis recebê-lo, ele é aquele Elias que havia de vir. Jesus ensina que João Batista é aquele Elias prometido que viria preparando o caminho ao Senhor. Disso também deu testemunho o arcanjo Gabriel.
em São Lucas, capítulo 1, e versículos, vejamos, capítulo 1 de São Lucas, versículos 11 em diante, quando o sacerdote Zacarias está oferecendo incenso no templo de Deus, diz assim: e lhe apareceu um anjo do Senhor colocado em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias se turbou ao vê-lo, e lhe veio o temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel te dará à luz um filho, e chamará o seu nome João. Terás alegria e gozo, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, porque será grande diante de Deus. Não beberá vinho nem cidra, e será cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe. Fará com que muitos dos filhos de Israel se convertam ao Senhor, o Deus deles. E irá diante dele com o espírito e o poder de Elias, para fazer tornar o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, para preparar o Senhor um povo bem disposto. Vejam agora como o arcanjo Gabriel anuncia a vinda de João Batista como o Elias que haveria de vir. Diz que virá com o espírito e virtude de Elias. Virá em espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, ou seja, para converter o coração à fé dos apóstolos. Ou seja, converter o coração e a fé cristã. E assim, o coração daquelas pessoas que estavam sob o judaísmo, sob a lei, seriam convertidos ao cristianismo. E João Batista veio para preparar o povo, para assim, então o Messias vir, para abrir uma nova dispensação. E agora, vejam vocês como os mistérios do reino dos céus são anunciados e então são cumpridos. E são cumpridos de forma simples. E ficam escondidos esses mistérios do reino dos céus, dos sábios entendidos, e são revelados aos pequeninos, ou seja, as pessoas simples, que não têm uma preparação teológica, as pessoas que não tem uma preparação de sábios entendidos, mas pela revelação do céu é dado a conhecer o mistério divino que está sendo cumprido no tempo correspondente. E agora, o mistério do reino dos céus, que estava se cumprindo nos dias de João Batista e de Jesus, era a vinda do profeta Elias. Mas vejam vocês, quando Elias veio, se chamava João Batista. O fato é que quando Deus promete que virá um profeta que já veio no passado e teve o seu ministério e se foi, quando Deus diz que virá novamente esse profeta, o que vem é o ministério desse profeta em outro homem, em outro profeta. Vem outro profeta no espírito e virtude daquele profeta que veio no passado. Por isso, João Batista era o Elias que havia de vir naquele tempo, mesmo que se chamava João o Batista. E agora, vejam vocês como ele preparou o caminho ao Senhor e como se apresentou o Messias. Assim que João Batista disse que depois dele viria outro, do qual não era digno de desatar a correia do seu calçado. E quando viu, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista disse: eu não conhecia, mas o que me mandou batizar me disse: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer na forma de pomba, esse é ele, ou seja, esse é aquele o qual tu estás preparando o caminho. Este é o Messias que vem depois de ti. E João disse: eu vi, e deu testemunho de que Jesus era o Messias, era aquele
do qual João disse: depois de mim vem um, do qual eu não sou digno de desatar a correia do seu calçado. Ali estava o cumprimento deste mistério do reino dos céus, em meio ao povo hebreu cumprido em carne humana. Ali estava o precursor da primeira vinda de Cristo, e ali estava o precursado, o Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido, o ungido com o Espírito de Deus, para cumprir as promessas messiânicas da primeira vinda do Messias. Agora, vejo vocês como, de uma forma simples, foram cumpridas essas promessas em um jovem carpinteiro de Nazaré. Vejam agora como Deus escondeu este mistério. Pois a profecia dizia que de Belém da Judéia viria este governador, viria este príncipe que governaria ao povo hebreu. E vejam como Deus atuou para que Maria fosse até Belém da Judéia, dar ali a luz. Veio um censo através de um dito, de um decreto do rei, e encontramos que tiveram que ir a Belém da Judéia, porque José era descendente do rei Davi, e Maria também era descendente do rei Davi. Portanto, eles tinham que ir a Belém da Judéia, porque aí era o rei Davi, e era também Jessé. E tinham que ir para aquele censo, para se registrarem ali. E quando chegaram a Belém da Judéia, se cumpriu o tempo para dar à luz. E nasceu em Belém da Judéia Jesus. O nome para essa criança, aquela criança, já estava dado pelo arcanjo Gabriel, a Virgem Maria. E vejam vocês como Deus atuou para que se cumprisse a profecia. Mas então, foi enviado ao Egito, quando o rei Herodes estava buscando as crianças de 2 anos para baixo para matá-las, para assim matar o Messias, que tinha nascido e já tinha mais ou menos 2 anos, ou menos de 2 anos. Portanto, o rei tentou matar ao menino Jesus, o Messias. Assim, quando é enviado ao Egito, quando o rei Herodes morreu e todos que buscavam a morte da criança, o arcanjo Gabriel apareceu novamente em sonhos a José e lhe disse: vai à terra de Israel, porque já os que buscavam a criança para matá-lo já morreram. E vejam vocês que José pegou a Maria e ao menino Jesus e não foi para Belém da Judéia, foi para Nazaré. E ali Jesus foi criado. E agora, quando começou seu ministério, o Senhor Jesus Cristo aparentemente aparece como de Nazaré, como nazareno, e muitas pessoas, a maior parte das pessoas não sabiam que Jesus havia nascido em Belém da Judéia, mas essa profecia já estava cumprida. E quando são escritos os evangelhos, encontramos que aí é dado a conhecer que o nascimento de Jesus foi em Belém da Judéia, e então foi criado em Nazaré. E agora, para os sábios e entendidos que esperavam a vinda do Messias e esperavam que fosse de Belém da Judéia, o mistério da vinda do Messias em Belém da Judéia foi encoberto dos sábios entendidos. E ele aparece então em Nazaré. Aparece em Nazaré o Messias, como um jovem carpinteiro de Nazaré. Quem poderia imaginar que o Messias fosse uma pessoa criada em Nazaré, um jovem carpinteiro de Nazaré? Isso não estava nos ensinamentos teológicos do povo hebreu. E por isso, quando Felipe diz a Natanael: encontramos aquele do qual Moisés falou, o Cristo Messias, a Jesus de Nazaré,
Natanael diz, mas de Nazaré pode sair algo bom? Não havia saído nenhum profeta de Nazaré. E então, sair o Messias de Nazaré, isso era algo inconcebível para a mente do povo hebreu. Mas vejam como Deus escondeu este mistério da primeira vinda do Messias dos olhos dos sábios e entendidos, e o revelou aos pequeninos. O revelou àqueles simples pescadores e agricultores daquele tempo, os quais reconheceram que Jesus era o Messias, o Rei de Israel. E agora, vejam vocês, quando Jesus diz de Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita, no qual não há engano. Natanael lhe diz, de onde me conheces? E Jesus lhe diz, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. E Natanael lhe diz, tu eres o rei de Israel, tu eres o filho de Deus. Ou seja, que Natanael esteve debaixo da figueira orando a Deus e estava orando pela vinda do Messias. E agora, quando se encontra com o Messias lhe disse que ele estava debaixo da figueira, e com isso bastou para ele, para que soubesse que aquele era o Messias, o qual Natanael estava esperando. E era verdade o que Filipe lhe havia dito, quando disse, encontramos o Messias, encontramos aquele do qual o profeta Moisés falou. E agora, vejam vocês como, de uma forma simples, Deus oculta dos sábios e entendidos o mistério da primeira vinda do Messias e do seu precursor e o revela às pessoas simples. E agora, existe outro grande mistério no reino de Deus, e é o mistério da segunda vinda de Cristo. Este mistério também é oculto dos sábios e entendidos, mas para o último dia será revelado aos pequeninos, será revelado aos escolhidos de Deus, aos membros do compromisso de Cristo, em uma nova era, a era da pedra angular, e uma nova dispensação, a dispensação do reino. Agora, encontramos que todavia o povo hebreu não se deu conta que a primeira vinda do Messias já se cumpriu. Por quê? Não se deu conta o povo hebreu, porque eles já tinham tudo programado de como seria a vinda do Messias, e não se cumpriu na forma em que eles haviam interpretado, mas se cumpriu conforme as profecias, se cumpriu conforme a como Deus havia desenhado. E vejam vocês como ficou oculta dos sábios entendidos a primeira vinda de Cristo, mas foi revelada aos pequeninos, e de Cristo para cá. São milhões de seres humanos que viram o cumprimento da primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. E quando a pessoa vê, ou seja, ela entende o mistério do reino de Deus que é cumprido, obtém o benefício contido neste mistério do reino de Deus. Enquanto este mistério não é cumprido, todavia está oculto, e ninguém pode receber o benefício deste mistério, até que seja cumprido e aberto ao público este mistério. E agora vejam vocês como o benefício do mistério da primeira vinda de Cristo, deste mistério do reino de Deus, o temos recebido desde os dias de Jesus até este tempo final. E de era em era, Deus enviou um mensageiro entre os gentios com a mensagem do Evangelho da Graça.
através deste mensageiro, dará a conhecer o mistério da primeira vinda de Cristo e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. E com essa manifestação de Cristo, do Espírito Santo, no mensageiro correspondente encontramos, que chamou e juntou aos seus escolhidos de cada etapa de cada era, e receberam assim o benefício da primeira vinda de Cristo, do mistério da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus, em sua obra de redenção, lá na cruz do Calvário. E agora, porque Deus enviou 7 anjos mensageiros, 7 homens, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia? Porque Deus não faz nada sem que revele seus segredos aos seus servos, os profetas. E os profetas o revelam ao povo de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7, nos diz que o Senhor não fará nada sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Agora, vejam vocês, um profeta é um homem enviado por Deus à terra com as duas consciências juntas. E por isso a palavra de Deus vem a estes profetas, porque foram desenhados por Deus para este propósito. É por isso que Deus disse através do profeta Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, te levantará o Senhor, o teu Deus, a Ele ouvireis. E porque Moisés diz que escutem a ele, a este profeta, diz, conforme a tudo que pediste ao Senhor, o teu Deus, em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo, não torne eu a ouvir a voz do Senhor, meu Deus, nem veja eu mais este grande fogo, para que eu não morra. Para que o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Profeta, lhes levantarei do meio dos teus irmãos, como tu, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. Aonde Deus coloca as suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. Como podemos escutar a voz de Deus, a voz de Cristo? Através do profeta que ele envia para cada era e para cada dispensação. Porque na boca deste profeta está a palavra de Deus. Este profeta é a voz de Deus para o povo. Este profeta é a boca de Deus. E por isso, a palavra de Deus está neste profeta e sai deste profeta para o povo, para assim o povo receber a palavra de Deus. Agora, segue dizendo, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. O que é o que um profeta fala na era ou na dispensação em que Deus o envia? Tudo que Deus coloca em sua boca, tudo que Deus lhe mandar falar, esse profeta. E a palavra de Deus, que vem através dos profetas de Deus, é o alimento espiritual para a alma da pessoa, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Amós capítulo 8, versículo 11 diz que haverá fome sobre a terra, não fome de pão, mas não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai do profeta mensageiro de Deus para o tempo em que as pessoas estão vivendo. Aonde encontrarão a palavra de Deus, o alimento espiritual para a alma? Na boca de Deus, que é o profeta, que Deus envia para cada era e para cada dispensação. E agora,
Vejam vocês como a revelação de Deus vem ao profeta de cada era e ao profeta de cada dispensação. E esta revelação do profeta vem ao povo, do profeta ao povo. E assim o povo tem a revelação, obtém a revelação dos mistérios do reino dos céus, correspondente para o tempo correspondente. Esta é a forma estabelecida por Deus para a revelação de Deus vir ao povo de Deus. Por isso é que em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 nos diz: Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, depois disso eu olhei, e eis uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. A promessa aqui é obter a revelação de todas essas coisas que devem acontecer depois que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E para obter esta revelação, há que subir aonde Cristo está, se revelando em meio à sua igreja no último dia. Depois das 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro, se revelando ao seu povo durante a dispensação da graça. Então sobe a era da pedra angular, aonde se vela e se revela através de seu anjo mensageiro ao seu povo, à sua igreja. E nos dará a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, na era da pedra angular e dispensação do reino, no último dia. E para poder obter esta revelação, há que subir a era da pedra angular. E então em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, podemos ver que é através de seu anjo mensageiro que são dadas a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, porque Cristo, em seu anjo mensageiro, estará manifestado no último dia, dando-nos a conhecer através dele estas coisas que devem acontecer em breve, estes mistérios do reino dos céus. Diz assim Apocalipse 22, versículo 6, e me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus, os Espíritos, os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem diz que enviou? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar a conhecer estas coisas que devem acontecer em breve. Estes mistérios do reino dos céus, que devem ser cumpridos e que estão colocados nas profecias correspondentes ao último dia, estão colocados também em parábolas. Parábolas proféticas que falam dos eventos correspondentes ao último dia. Agora, para dar a conhecer essas coisas que já estão profetizadas, para que todos os escolhidos de Deus as conheçam e obtenham o benefício do cumprimento destas promessas, Jesus envia seu anjo mensageiro. O Deus, os Espíritos, os profetas, o Senhor enviou a quem? Ao seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. E dá testemunho Cristo novamente em Apocalipse 22, versículo 16, dizendo da seguinte maneira: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. A quem Jesus diz que enviou? A quem? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Para dar testemunho destes mistérios do reino dos céus que devem
acontecer que devem ser cumpridos no último dia, na igreja do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Filho do Homem com os seus anjos, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, com os ministérios de Moisés e Elias, manifestando-se Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, e operando nele os ministérios de Moisés, pela segunda vez, de Elias, pela quinta vez, e de Jesus, pela segunda vez. É este o maior mistério do reino dos céus. E esse é o mistério que para o último dia Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, estaria manifestando e estaria revelando à sua igreja, para que obtenhamos o benefício da vinda do Filho do Homem com os seus anjos no último dia, em meio à sua igreja gentia. Agora, também nos fala do sinal do Filho do Homem no céu. E nos fala do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. São Mateus, capítulo 24, versículos 30 ao 31. E também nos fala de que o Filho do Homem enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão aos seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu até a outra. Agora, vejam vocês que este é um mistério muito grande. É o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Mistério que para o último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, seria revelado ao corpo místico de Cristo, ou seja, à igreja do Senhor Jesus Cristo. A promessa é que o Filho do Homem virá nas nuvens do céu. São Lucas diz que é em uma nuvem. São Marcos diz que é nas nuvens. São Mateus diz que é nas nuvens. Também São Marcos. E o profeta Daniel diz que é nas nuvens. Agora, vamos ver como o profeta Daniel viu. No capítulo 7 do seu livro, capítulo 7, versículos 13 ao 14, diz: Eu olhava nas visões da noite, e eis que com as nuvens do céu vinha um como o Filho do Homem, que veio até o ancião de dias, e fizeram-se aproximar diante dele. E lhe foi dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que nunca passará, e o seu reino, que não será destruído. Podemos ver aqui a vinda do Filho do Homem nas nuvens, assim como o profetizou nosso amado Senhor Jesus Cristo. E também no Apocalipse aparece essa profecia, no capítulo 1 do Apocalipse e o capítulo 10. No capítulo 1, versículos 7, diz no versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e os que o transpassaram, e todas as linhagens da terra farão lamentação por ele. Sim, amém. E em Apocalipse capítulo 10, diz: Vi descer do céu outro anjo forte, envolto em uma nuvem. Aí o tem vindo em uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto. Colocou o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando o leão ruge, e tendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. Aqui temos a vinda do Filho do Homem em uma nuvem.
e aparece com um arco-íris em torno da sua cabeça. Aparece aqui, envolto em uma nuvem, e aparece com seu rosto como sol, e com seus pés como colunas de fogo, e com um livrinho aberto em sua mão. Este livrinho é o livro dos 7 selos de Apocalipse, capítulo 5, que Cristo pega no céu, o abre e então o traz à terra. E encontramos que vem a terra, coloca um pé, o direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Isso é a vinda de Cristo, a vinda do anjo forte, a vinda do anjo do pacto prometido, a sua vinda prometida em diferentes profecias do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Agora, vejamos o que é o sinal do Filho do Homem no céu. Assim como houve um sinal para a primeira vinda de Cristo no céu, o qual foi a estrela, chamada a Estrela de Belém, para o último dia, ou para o tempo final, haverá um sinal no céu, o sinal do Filho do Homem no céu, e será visto ali o Filho do Homem envolto em uma nuvem, ou vindo em uma nuvem. Ou seja, que um sinal físico seria visto no céu, mas é uma nuvem de glória, onde vem o Filho do Homem, aonde o Filho do Homem é visto no céu. Em 28 de fevereiro de 1963, foi visto uma nuvem misteriosa no céu e foi publicada na revista Ciência e na revista Vida, ou Life, como uma nuvem misteriosa, porque apareceu a 30 quilômetros de altura, onde não há umidade, nem voam aviões, portanto não pode se formar uma nuvem ali, a essa altura. Era uma nuvem de 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento. Agora, qual é o mistério dessa nuvem? Vejam, aqui está a foto. Aqui também tiraram em diferentes horários a foto desta nuvem e desde diferentes lugares. O mistério dessa nuvem. O reverendo William Marion Branham disse, o qual estava caçando neste dia, disse que 7 anjos vieram do céu, anjos de Deus, e o arrebataram e o colocaram nesta nuvem, com estes 7 anjos que vieram e o pegaram e o colocaram ali. Ele disse que os 7, que ali estavam os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e que havia outro anjo mensageiro nessa nuvem, que era muito diferente aos demais anjos mensageiros. E diz que este anjo, que era muito diferente dos demais, foi o que o pegou e o alçou e o colocou nessa nuvem. Diz que este anjo, que era muito diferente dos demais, era o que tinha o 7º selo. O 7º selo é a segunda vinda de Cristo. Vejam agora, o anjo que tem o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, apareceu aqui nessa nuvem. É este anjo que está aqui voando. E se nós virarmos esta foto para a direita, vamos ver o rosto do Senhor Jesus Cristo, formado por esta nuvem, formada por anjos, e os seus corpos teofânicos. E
Aqui estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, formando a barba do Senhor. E aqui está o anjo, que era diferente dos demais, formando o cabelo branco do Senhor. E assim como os 7 anjos mensageiros das 7 eras tiveram que ser manifestados em corpos humanos, ser manifestados em carne, para terem seus ministérios na era correspondente a cada anjo mensageiro. Assim também, o anjo, que era muito diferente dos demais, para o último dia tem que estar manifestado em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo, para ter o seu ministério do último dia e assim cumprir o mistério do 7º selo, assim cumprir o mistério da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. E assim, seja aberto este mistério à igreja do Senhor Jesus Cristo, neste último dia, pelo anjo forte, Jesus Cristo, o anjo do pacto, em sua manifestação final através de seu anjo mensageiro. E por isso diz, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. O enviado de Jesus Cristo é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é enviado com a revelação de Deus para dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve e abrir assim esses mistérios do reino dos céus, correspondentes ao último dia, mistérios que estão aqui na Bíblia, nas profecias correspondentes ao último dia e nas parábolas correspondentes ao último dia. E, através do ministério do anjo forte de Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, estes mistérios do reino dos céus seriam abertos aos filhos de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. Era que se cumpre na América Latina e no Caribe, onde é aberto o mistério do 7º selo, aonde é aberto o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. Agora, vejam vocês como os mistérios do reino dos céus seriam abertos no último dia, os correspondentes ao último dia, a era da pedra angular e dispensação do reino em meio aos latino-americanos e caribenhos. E agora, vejam onde nos encontramos no cumprimento dos mistérios do reino dos céus. Para poder compreender os mistérios do reino dos céus, necessitamos receber o enviado de Cristo, que é o seu anjo mensageiro, o qual é enviado com a revelação de todas essas coisas que devem acontecer em breve, para dar a conhecer a todos os filhos e filhas de Deus neste último dia. Agora vimos o mistério da revelação divina para compreender os mistérios do reino dos céus neste último dia. Sem esta revelação divina, destes mistérios divinos, que são dados a conhecer através de Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, nenhuma pessoa poderá compreender os mistérios do reino dos céus correspondentes ao último dia. Ninguém poderá compreender a segunda vinda de Cristo com os seus anjos do último dia, porque é este o maior mistério do reino dos céus prometido, para ser revelado, para ser cumprido no último dia e ser dado a conhecer à igreja do Senhor Jesus Cristo. E para isso,
Jesus Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Agora podemos ver como este mistério tão grande da segunda vinda de Cristo seria revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E assim, todos compreenderiam este mistério e veriam o cumprimento da segunda vinda de Cristo no último dia, em meio à sua igreja, na era do lugar santíssimo, do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam que este mistério não foi revelado em eras e dispensações passadas, porque esse é o maior mistério de toda a Bíblia, o qual Deus escondeu na sua mente e não o havia revelado a ninguém, porque seria revelado no último dia, no cumprimento deste mistério. E vejam como uma pessoa, para poder compreender o mistério, vamos dizer, de um equipamento eletrônico e poder trabalhar nesse equipamento eletrônico, precisa de um diagrama. A primeira coisa que um técnico busca em eletrônica é o diagrama do equipamento, porque se não tiver um diagrama, o técnico estará perdido para conseguir todos os pormenores com relação a esse equipamento. Não pode saber como foi construído porque ele não tem um diagrama, mas se encontra o diagrama, esse técnico ou esse engenheiro em eletrônica poderá trabalhar nesse equipamento e pode saber como trabalha e que potência ele tem, porque no diagrama tudo está especificado, porque é esse o desenho, o projeto ou a planta desse equipamento. E agora, quando Deus ordenou o profeta Moisés construir um tabernáculo, lhe deu um diagrama, lhe deu um projeto e lhe disse: faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte, ali no Monte Sinai. E o diagrama, o modelo que foi dado foi o desenho do templo que está no céu. Conforme este desenho, Moisés construiu um tabernáculo aqui na terra, o qual tipificava, representava o templo que está no céu e, ao mesmo tempo, estava representando ao templo espiritual de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também o rei Salomão, quando construiu o templo, o construiu conforme ao desenho que Deus havia dado ao profeta Moisés. Agora, vejam vocês como o templo de Salomão e o templo que construiu Moisés são tipo e figura do templo que está no céu e são tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, para compreender o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo e as suas diferentes etapas, diferentes eras, precisa ter o diagrama, tem que conhecer o diagrama e ver como a igreja do Senhor Jesus Cristo foi passando de era em era. E Deus enviou um mensageiro para cada era. E estas 7 etapas ou eras já passaram, já transcorreram. E agora estamos, conforme ao diagrama ou projeto divino do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, estamos na era da pedra angular. A era representada no lugar santíssimo do templo que Salomão construiu e do templo que Moisés construiu e do templo que está no céu. E agora, conhecendo este diagrama, podemos ver que tudo que está no céu será representado aqui na terra.
na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, como foi representado, no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. Sendo assim, Deus estará materializando em carne humana, em seres humanos, o lugar santíssimo do seu templo espiritual, com tudo o que contém, assim como materializou em carne humana, em seres humanos, o lugar santo do templo que está no céu, o materializou na igreja do Senhor Jesus Cristo, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Com estas 7 etapas ou eras, foi construído o lugar santo do templo espiritual de Cristo. E também com o grupo hebreu do tempo dos apóstolos. Agora podemos ver que o que Deus tem construído é um templo composto de seres humanos, que é a representação do templo que está no céu. E por isso, o que está no céu é representado no templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E agora, podemos ver que Deus entrou ao templo que Moisés construiu e ao templo que Salomão construiu. Passou dentro daquele templo e se colocou sobre o propiciatório que estava sobre a arca do pacto. Se colocou em meio aos 2 querubins de ouro. E isso representa a segunda vinda de Cristo ao seu templo espiritual. Como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Sendo assim, vejam vocês aonde seria cumprido a segunda vinda de Cristo. Não foi cumprido na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, mas que conforme a promessa divina, tem que ser cumprida na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. Vejam agora como, no plano divino, do corpo místico de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Deus. Vejam vocês, aonde a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, seria cumprida em uma nova era, em uma nova dispensação. Podem ver? Conforme o projeto ou plano, podemos então ver que as profecias do último dia, correspondentes à segunda vinda de Cristo, todas serão cumpridas na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Aí é onde Cristo envia seu anjo mensageiro para nos dar a conhecer estas coisas que devem acontecer em breve. Agora, muitas pessoas sabem que algo grande da parte de Deus tem que acontecer neste tempo no qual nós vivemos, mas não sabem o que é, porque não conhecem o projeto divino, não conhecem o diagrama do templo espiritual de Jesus Cristo e não podem entender as profecias correspondentes ao último dia e não as podem localizar no tempo e lugar em que elas têm que ser cumpridas e não se colocam neste lugar para que vejam o cumprimento dessas promessas. Mas Deus disse ao profeta Daniel que os entendidos entenderão. E quem são os entendidos? São aqueles aos quais é dado a conhecer estas coisas que devem acontecer em breve. É concedido conhecer os mistérios do reino dos céus.
E como vamos conhecer esses mistérios do reino dos céus, estas coisas que devem acontecer em breve, através da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, no seu anjo mensageiro, que vem dando testemunho destas coisas que devem acontecer em breve, através da voz de Cristo em seu anjo mensageiro, são dadas a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia. Viram como é simples para conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, para conhecer todos esses mistérios do reino dos céus que estão prometidos para que sejam cumpridos neste tempo final no qual nós vivemos? Recebendo ao enviado de Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Estará nos dando a conhecer todos esses mistérios do reino dos céus que estarão se cumprindo neste tempo final. Vimos o mistério da revelação para compreender os mistérios do reino dos céus. O mistério da revelação para compreender está em receber o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo vem, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Aí está o mistério. Recebendo o anjo de Jesus Cristo, estamos recebendo aquele que o enviou, a Jesus Cristo, e consequentemente estamos escutando a voz de Jesus Cristo, nos dando a conhecer todos esses mistérios, de todas essas coisas que devem acontecer em breve, no último dia, no qual nós estamos vivendo. O mistério da revelação para compreender os mistérios do reino dos céus. A vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus nesse último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E quando eu digo nós, vós, vocês, eu posso dizer a vocês aqui, da era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, era que está se cumprindo na América Latina e no Caribe. Sendo assim, são latino-americanos e caribenhos os que no último dia estariam vendo e recebendo a Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, e o estariam escutando, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E assim, estaríamos obtendo o conhecimento dos mistérios do reino dos céus que estarão sendo cumpridos neste último dia. E assim, não vai nos passar por alto nenhum dos mistérios do reino dos céus que estarão se cumprindo ou que estarão se cumprindo neste último dia. Não nos escapará nenhum. Se recebemos o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual vem Jesus Cristo em Espírito Santo, nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Este anjo mensageiro vem dando a conhecer estas coisas que devem acontecer em breve. É um profeta, porque são os profetas que dão a conhecer as coisas que hão de acontecer. São os que profetizam com relação aos eventos que hão de vir, e também são os que dão a conhecer os que estão se cumprindo, os mistérios estão se cumprindo no tempo em que Deus envia esse profeta. Porque a revelação de Deus vem a seus profetas, porque não fará nada ao Senhor sem que antes revele seus segredos. A quem? Aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Sendo assim,
na América Latina e no Caribe, estarão os escolhidos de Deus escutando estas coisas que em breve devem acontecer e obtendo o conhecimento dos mistérios do reino dos céus que estarão se cumprindo neste último dia. E terão um claro conhecimento de cada um desses mistérios que estará se cumprindo ou estarão se cumprindo neste tempo final, começando pela segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. Agora, vejam vocês como de era em era, tivemos um mensageiro. E não podia faltar o mensageiro para a era da pedra angular. É este o anjo do Senhor Jesus Cristo. E de dispensação em dispensação, tivemos um profeta dispensacional. O primeiro foi Adão, para a dispensação da inocência. O segundo, Sete, para a segunda dispensação. A dispensação da consciência. O terceiro, Noé, para a terceira dispensação, a dispensação do governo humano. O quarto, Abraão, para a dispensação da promessa, que é a quarta dispensação. E o quinto foi Moisés, para a dispensação da lei, que é a quinta dispensação. E o sexto é Jesus, para a dispensação da graça, que é a sexta dispensação. E o sétimo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, para a dispensação do reino, que é a sétima dispensação. Estes profetas mensageiros são portadores da mensagem da dispensação na qual eles são enviados. E em cada um deles, o Espírito que esteve em Jesus Cristo tem estado manifestado. Porque em todos foi o mesmo Espírito de Cristo manifestado, realizando a obra correspondente para cada templo. Agora, vendo que nós estamos vivendo no último dia, na era da pedra angular e na dispensação do reino, também estamos vivendo no começo de uma nova era. Tivemos a era do carneiro para o tempo de Abraão e de Moisés. Também tivemos a era de peixes para estes 2000 anos que transcorreram, a era do cristianismo. E por isso, quando Cristo esteve pregando e chamando seus apóstolos, lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Estava na era de pixes ou peixes. E por isso, vejam vocês como o simbolismo da era de peixes ou piscis se refletiu em Cristo e seus apóstolos. E agora, vejam como também se refletiu em todo o cristianismo. E nas catacumbas desenhavam peixinhos ou um peixinho como símbolo do cristianismo. E agora, a era de Aquário está se entrelaçando com a era de peixes ou peixes. E assim como houve um profeta em cada uma dessas eras passadas, vejam vocês, Jesus foi o profeta mensageiro da era de peixes. Como? O chamariam também, os estudiosos das eras o chamariam de o avatar da era de peixes. Para a era de Aquário também estará o mensageiro, o profeta mensageiro, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o avatar da era de Aquário. Agora, cada mensageiro para cada era trouxe a mensagem para cada era na qual foi enviado. E com a mensagem
da era de Aquário, que é a mensagem do Evangelho do Reino. A mensagem que gira em torno da segunda vinda de Cristo. A terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E os seres humanos chegarão ao conhecimento de Deus. Diz a Escritura, todos me conhecerão. Diz que todos conhecerão a Deus. Ou seja, que a era de Aquário é a era do conhecimento divino para a raça humana. É a era aonde vão acabar as discrepâncias ou diferenças religiosas. Se acabará o sectarismo e acabarão todos os problemas de todas as nações. Porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Diz Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e também Isaías, capítulo 11, versículo 9. E diz, e não farão mal em todo o meu santo monte. Ou seja, que o mal se acabará. Não farão mal em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Serão cheios do conhecimento da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. E assim, receberão o benefício da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. Agora temos visto que é este o mistério maior. O mistério contido no sétimo selo, que revela Cristo em sua vinda, com a sua voz como leão, clamando, e 7 trovões emitindo suas vozes, clamando como quando o leão ruge. Apocalipse, capítulo 10, versículos 1 ao 11. E assim é como o mistério do sétimo selo da segunda vinda de Cristo é revelado a todos os filhos e filhas de Deus neste último dia, na era da pedra angular e na dispensação do reino e no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, na América Latina e no Caribe. Vejam onde se cumpriria este mistério divino e seria dado a conhecer este mistério do sétimo selo. E onde Cristo estaria clamando, como quando o leão ruge e os 7 trovões estariam emitindo suas vozes e estaria revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda no último dia. Este mistério maior do reino dos céus. O mistério da revelação para compreender os mistérios do reino dos céus. Para mim foi um privilégio estar com vocês, lhes dando testemunho do mistério da revelação para compreender os mistérios do reino dos céus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E sempre nos abram o entendimento para compreender estes mistérios do reino dos céus. E em breve todos sejamos transformados e possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, na casa de nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem todos passando uma tarde cheia das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Será até a noite, se Deus quiser. Vejamos que hora. Às 7h30 da noite,
no grupo da Colônia Libertadores da América, aonde estaremos falando sobre o tema, o mistério da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias no último dia. Bom, Deus continua abençoando a todos, que Deus os guarde. E até a noite, se Deus quiser, para aqueles que estarão na noite ali presentes. Deus continua abençoando a todos e conosco novamente o reverendo Roberto Monsibais para continuar. Que Deus lhes continue abençoando.